Bom dia. Nós começamos hoje uma nova série em busca da piedade e eu gostaria de começar então indicando a vocês 2 livros sobre o tema. O primeiro, de um puritano do século XVII, A Prática da Piedade, é a base do movimento puritano, está aqui. Louis Bailey teve grande impacto para os puritanos que vieram depois dele. Aqui é uma sistematização das doutrinas, por assim dizer, da santificação. Então, se você quer saber o que um puritano pensa sobre a piedade ou sobre a santificação, esse é um bom livro. E esse aqui que eu extremamente recomendo a vocês, que é de J.C. Ryle, que é Santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. São pregações de um bispo do século XIX, em Liverpool, na Inglaterra. Se você quer ver como um puritano pregava, aqui você tem belíssimos capítulos e exposições que fazem muito bem ao nosso coração. Isso aqui é um ótimo livro devocional para você ler, meditar, orar sobre ele. Cada capítulo aqui é uma riqueza. Santidade de J.C. Ryle. 2 livros então para vocês sobre o tema. Pode ser A série que nós vamos estudar, nós vamos expor a cada domingo um capítulo da carta de Paulo a Tito. Então eu gostaria de pedir para você abrir a sua Bíblia em Tito capítulo 1. Cada domingo nós vamos abordar um capítulo. Tito capítulo 1, versos 1 a 16. Tito 1, versos 1 a 16. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Escrevo na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e no momento oportuno manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, que a graça e a paz da parte de Deus, Pai, e de nosso Cristo Jesus, nosso Salvador, estejam com você. Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, constituísse presbíteros conforme prescrevia você. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso. Deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Por que falarmos de piedade? Por que falar de piedade durante 3 domingos?
por que gastarmos um mês nesse tema? Será que não tem nenhum outro tema mais importante, mais crucial, mais vital para a nossa caminhada cristã do que piedade? Se eu pudesse descrever para você o que é piedade, eu usaria a descrição de João Calvino, quando ele diz que pietas, em latim, piedade, é a atitude correta do homem para com Deus. Piedade é a atitude correta do homem para com Deus. Uma vez que o homem conhece a Deus, uma vez que esse homem teme a Deus, o que se espera agora é que esse homem e essa mulher vão viver de um modo totalmente diferente. O que se espera, uma vez que esse homem conheça a Deus, é que agora Deus vai ser o centro da sua vida. Piedade é a atitude correta do homem para com Deus. Alguns princípios que a Bíblia nos ensina acerca da importância da piedade eu coloco para vocês aí. Em primeiro lugar, lembra, piedade é a prova da nossa união vital com Cristo. Jesus disse em João capítulo 15 que Ele é a videira e nós somos os ramos, e se esses ramos permanecem nele, esses ramos darão frutos. Se nós temos comunhão verdadeira com Cristo, nossa vida vai ter boa obra, nossa vida será piedosa, por assim dizer. Não existe tal ideia de uma união vital com Cristo que não atinja a mente, o coração e a vida e o resultado dessa vida. Portanto, a piedade é a prova da nossa união vital com Cristo em primeiro lugar. A piedade, a Bíblia vai dizer, é a prova da nossa regeneração. Porque em 1 João capítulo 3, verso 9, João vai dizer que aquele que é nascido de Deus não vive mais na prática do pecado. Ele tem a semente divina agora. Ele não é mais escravo do pecado, ele vai viver de um modo diferente. A Bíblia nos lembra que piedade é a prova da nossa eleição. Porque Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8 que aqueles que foram predestinados para serem conforme a imagem do Filho. E o que é piedade senão a constante transformação à imagem do Filho? Aqueles que não estão sendo transformados à imagem do Filho não foram predestinados. Não são salvos. A Bíblia nos lembra que piedade deve ser percebida por outros. Porque Lucas capítulo 6 vai dizer que pelos frutos vocês conhecerão as árvores. Portanto, as nossas boas obras, aquele homem e aquela mulher que é de fato piedoso, é notório no meio da comunidade. Pessoas percebem isso. A Bíblia vai lembrar a gente que piedade é a base que seremos julgados no último dia, quando o grande juiz vier. Nós seremos julgados, diz a Bíblia, pelas nossas obras. Paulo em Romanos capítulo 2 vai dizer que o juízo de Deus é justo e Ele nos retribuirá de acordo com as nossas obras. E a Bíblia nos lembra que piedade, e aqui talvez seja o motivo e a razão suficiente, só para a gente gastar não só um mês, mas vários meses nesse tema, piedade agrada a Deus. Existe um modo de você viver, pensa nisso um pouco. Existe um modo de você viver que o Criador dos céus e da terra se alegra. O autor de Hebreus vai dizer em Hebreus capítulo 13, verso 16, não se esqueçam da prática do bem. Por que não se esqueçam da prática do bem, diz ele? Pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Paulo em Colossenses 3,20 vai dizer, filhos, sejam obedientes aos seus pais. Mas por que os filhos devem ser obedientes aos seus pais? Qual a motivação para os filhos serem obedientes aos pais? Paulo vai dizer, pois isso é agradável a Deus. Piedade agrada a Deus. E não é porque nós não somos salvos pelas obras que a Bíblia não vai dizer acerca da importância das obras na nossa vida. Agora, a pergunta que a gente tem que fazer é o que piedade tem a ver com a carta de Tito? Porque talvez você tenha aquele preconceito que muitos têm com a carta de Tito, e não só com a carta de Tito, mas com a carta de 1 Timóteo e 2 Timóteo, conhecido na Bíblia como as cartas pastorais. Normalmente nós não lemos as cartas pastorais. As cartas pastorais nós nos aproximamos a elas normalmente quando você quer saber acerca de organização de igreja, quando alguém vai ser ordenado ao presbitério, aí você vai lá, você acha que cartas pastorais são para pastores, e nós perdemos a essência, o ouro, as riquezas dessa carta. Se nós lermos com atenção a carta de Tito, nós vamos perceber que a urgência de Paulo ao escrever a carta de Tito é para que nós pratiquemos boas obras. A urgência de Paulo a escrever a carta de Tito é uma exortação à piedade. Agora eu quero mostrar isso, eu quero que vocês vejam com os próprios olhos. Segue comigo quantas vezes a palavrinha boa obra aparece aí na carta de Tito. Olha comigo na sua Bíblia aí. Tito 1,
verso 16. Olha aí comigo. Verso 1, Tito 1, verso 16. Afirmam que conhecem a Deus, esses falsos mestres, mas eles o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, diz Paulo, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Olha a palavrinha aí. Olha Tito 2, verso 7. Seja você um exemplo de boas obras ou de piedade. No ensino, mostre integridade, reverência. Tito 2,14. Olha Tito 2,14 na sua Bíblia, por favor. Ele deu a si mesmo por nós. Por que Cristo deu a si mesmo por nós? Paulo está explicando. A fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Cristo morreu por nós para que tivéssemos uma vida de piedade, Paulo está dizendo. Tito 3, verso 1. Olha Tito 3, verso 1. Lembre a todos que se sujeitam aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Tito 3, verso 8. Tito capítulo 3, verso 8. Fiel a esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus, o que deve fazer os que creem em Deus? Se empenhem na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. E o último, Tito 3, verso 14. E quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras, a favor dos necessitados, para que não se tornem infrutíferos. A razão pela qual Paulo está escrevendo a carta de Tito, a linha teológica que está cortando a carta de Tito, é que Paulo quer que Tito exorte aqueles irmãos em Creta que eles sejam piedosos. Piedosos. Paulo está exortando Tito para que eles exorte aqueles irmãos, para que eles sejam abundantes na obra do Senhor, abundante em boas obras. Agora, por que isso é tão urgente para Paulo? E aqui presta atenção. Por que essa necessidade no coração de Paulo? Olha comigo Tito 2, verso 10. Por que temos que sermos piedosos? Ele está falando acerca dos servos, que eles não furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, ou seja, dê prova da sua boa obra, dê prova da sua piedade, a fim de que, em todas as coisas, manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. O que Paulo está dizendo é que a maneira que nós vivemos testemunha acerca do Deus que cremos. É a glória de Deus que está em jogo da maneira que nós vivemos. Se você não vive uma vida que é centrada em Deus, se você vive uma vida que é centrada em qualquer outra coisa, o que você está testemunhando acerca dele é que ele não é belo, que ele não é prazeroso, ele não deve ser tão estimado assim. A minha vida não está centrada nele, porque ele não é tudo isso que a palavra diz. Paulo está dizendo, se empenhe na fidelidade, na prática, na piedade, porque vivendo assim vocês vão manifestar a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. É a glória de Deus que está em jogo, se nós vamos ser ou não piedosos. Jesus disse isso em Mateus capítulo 5, verso 16, quando ele disse, brilhe a luz de vocês diante dos homens. Para que, Jesus, devemos brilhar a nossa luz? Para que Ele vejam as boas obras na vida de vocês e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Por isso que Ele veio morrer, para que praticássemos boas obras. Porque Ele quer que o Pai receba a glória. E a maneira que o Pai vai receber glória é a maneira que eu e você vivemos centrados nele. Então, se Paulo vai nos exortar a vivermos uma vida santa, se Paulo vai nos exortar à piedade, ele tem que ser o grande modelo para nós. E é desse jeito que Paulo começa a carta de Tito. Você tem uma introdução longa do apóstolo Paulo, os primeiros 4 versos aí na sua Bíblia. É a introdução mais longa que ele faz em suas cartas. Mas o que Paulo faz, esses 4 primeiros versos, é se apresentar agora como um modelo ministerial, um modelo de vida cristã, para que Tito, então, não só copie ele, mas também exorte aqueles irmãos que estão em Creta. Veja comigo aí que Paulo começa demonstrando no verso 1 acerca da sua posição. Olha o verso 1. Ele vai dizer, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, Paulo diz que ele é servo de Deus.
Aqui é a única menção que Paulo faz que ele é servo de Deus. Normalmente Paulo diz que ele é servo de Cristo Jesus. Provavelmente ele está falando que ele é servo de Deus, se comparando aos servos de Deus do Antigo Testamento. Moisés, Abraão, Davi. Porque os falsos profetas em Creta eram judeus. E Paulo então, para mostrar a sua autoridade também, ele está dizendo, olha, eu também sou servo de Deus. Eu vou repreender vocês, mas lembre, eu também sou servo de Deus como aqueles nossos ancestrais, os nossos pais da fé. Paulo era gabaritado, você sabe, Filipenses capítulo 3 vai falar que ele era hebreus dos hebreus, irrepreensível na lei, da tribo de Benjamim, da onde vem o primeiro rei de Israel. Mas Paulo, quando vai descrever a si mesmo, ele descreve com a melhor descrição que um homem ou uma mulher pode descrever a si mesmo: escravo de Deus. O que nós aprendemos com Paulo é que não existe homem livre. Ou você é escravo do pecado, ou você é escravo de Deus. A humanidade, a nossa existência se resume em escravidão, ou do pecado, ou de Deus. Mas ele não só diz que ele é servo de Deus, ele também diz que ele é apóstolo de Jesus Cristo. E por que Paulo vai dizer que ele é apóstolo de Jesus Cristo? Porque ele tem que exortar Tito, tem que mostrar uma autoridade sobre Tito, de que esse ensinamento, de fato, ele foi comissionado por Cristo Jesus. E toda vez que nós lemos aqui a palavrinha apóstolo, nos dias que nós vivemos hoje, vale a pena lembrar que não existem mais apóstolos hoje em dia. Por que não existem mais apóstolos hoje em dia? Porque dos pré-requisitos é que eles deveriam ver Cristo Jesus ressuscitado. Foi isso que aconteceu lá em Atos, na escolha de Matias. Nenhum apóstolo hoje em dia vê Cristo Jesus ressuscitado. Eles deveriam ser comissionados pessoalmente por Cristo Jesus. Não existe mais apóstolos hoje em dia. A sucessão apostólica aqui em Tito, não é Tito, você agora vai ser um apóstolo nas igrejas de Creta. A sucessão é de ensino. Tito, toma o meu ensino. Toma a minha carta. Essa é a autoridade apostólica que nós temos hoje em dia, a carta dos apóstolos. Mas ele não só diz sua posição, e aqui presta atenção, ele diz acerca da sua missão. Qual é a missão do apóstolo Paulo? Olha o verso 1 comigo. Ele é servo de Deus, ele é apóstolo de Jesus Cristo, para quê? Para promover a fé que é dos eleitos de Deus. E aí Paulo coloca uma palavrinha que a gente não gosta muito de ouvir, né? Que a gente tem um pouco de dificuldade com ela. Eleitos. O que me choca aqui nessa descrição, aqui em Tito, é que diferente de Romanos, em que ele leva 9 capítulos para falar da predestinação e da eleição, aqui logo no primeiro verso, Paulo descreve aqueles que são cristãos de eleitos. Porque para o apóstolo Paulo e para aqueles cristãos do século I, eleição não era uma dificuldade. A doutrina da eleição para esses irmãos fica nítido, até para descrever eles, logo no primeiro verso, era a coisa mais comum. Chamar um ao outro de cristão era chamar um ao outro de eleito. Hoje nós é que temos muita dificuldade com essa doutrina. E gente, presta atenção. Eu não estou dizendo que Deus salva somente os seus eleitos. É o apóstolo Paulo que está dizendo que Deus salva somente os seus eleitos. A doutrina da eleição não é algo que a Trindade inventa. Não é algo que o Franklin ensina. Não é algo que o Tiago ensina. E todos os outros santos que vieram aí no passado ensinam, que nós estamos sobre os ombros dele. O que nós aprendemos logo no primeiro verso é que a missão do apóstolo Paulo é promover a fé daqueles que são eleitos. E o que é eleição na Bíblia? Eleição na Bíblia significa que Deus escolhe aqueles que Ele salva. Deus escolhe uns para a salvação e Deus escolhe não salvar outros para a salvação. E por que Deus escolhe salvar uns para a salvação? Porque Ele quis, de acordo com a sua própria vontade. Ser cristão para o apóstolo Paulo é ser eleito. Eu não tenho tempo de entrar nessa doutrina toda, mas eu coloco algumas observações sobre a doutrina da eleição para ajudar vocês aí. Olha aí algumas observações. A eleição acontece na eternidade. Deus já decidiu aqueles que serão salvos e aqueles que não serão salvos. Não é com base no nosso mérito, mas na própria vontade divina. Não é que Deus olhou para os seres humanos e falou assim, Tiago vai crer um dia, eu vi fé no Tiago e agora eu vou salvar. Não, a Bíblia nunca trata desses termos. O que a Bíblia diz sobre a eleição é que é de acordo com a sua própria vontade, não com base na fé dos seres humanos. A eleição é um motivo para louvor. Eu sei que hoje em dia a doutrina da eleição causa um incômodo, nós ficamos com raiva muitas vezes de Deus, mas Jesus mesmo disse, Pai, eu te louvo,
porque o Senhor escondeu isso dos sábios, mas eu te louvo porque o Senhor revelou isso aos pequeninos. Jesus louvou o Pai, exultou o Pai por causa da eleição. Nós deveríamos fazer o mesmo com essa doutrina da eleição. Não ficar com raiva de Deus. A eleição é um forte conforto, porque aqueles que Deus predestinou, Deus também chamou, e Deus justificou, e Deus vai glorificar esses. Nós nunca perderemos a salvação exatamente pela doutrina da eleição. E eleição é um incentivo para o comportamento justo. Não cabe aquela ideia de, se aqueles que forem eleitos, então eles podem viver como eles querem. A Bíblia nunca também tratou desses termos. A Bíblia diz que Deus coloca em nós o querer e o realizar, para que você agora desenvolva a sua salvação. E veja que Paulo diz, a minha missão é promover a fé nos eleitos. É curioso, porque normalmente a objeção com a doutrina da eleição é por que nós vamos pregar se Deus já escolheu? Paulo está dizendo exatamente o contrário. Eu vou pregar exatamente porque Deus escolheu. É porque Deus escolheu que eu posso pregar com convicção que nessa manhã tem eleitos aqui. E quando nós pregamos, Deus vai usar a sua palavra para trazer fé no coração dos eleitos. É por isso que domingo após domingo nós pregamos, porque nós temos a convicção que Deus elegeu pessoas. Porque se Ele não tivesse eleito pessoas, elegido pessoas, ninguém seria salvo. Paulo está dizendo, sabe por que existe o meu ministério? É porque eu tenho certeza que existem eleitos. E é porque existem eleitos que eu vou promover a fé entre os eleitos. Porque os eleitos virão a fé. Que belíssima doutrina logo no primeiro verso. Pena que eu tenho que correr. Ele não só diz que é promover a fé nos eleitos, mas ele diz que ele também quer promover, e veja, o pleno conhecimento da verdade. Para Paulo existe uma verdade absoluta. É importante nós lembrarmos hoje em dia desse verso, em tempos que se dizem que não existe uma verdade absoluta. Num tempo de uma mente pós-moderna que vai dizer que existem várias verdades, o apóstolo Paulo vai dizer não. Existe a verdade e o meu ministério se baseia em passar o pleno conhecimento da verdade, ou seja, o conhecimento do Evangelho. E aqui que é o ponto crucial para nós entendermos Tito agora, gente. O pleno conhecimento da verdade, veja, que produz piedade. O que Paulo nos ensina é que a vida piedosa não se desenvolve automaticamente. Presta atenção. Nós vamos passar 3 domingos estudando isso aqui. A vida piedosa, Paulo está dizendo, ela é produzida, na minha versão na NAI, está segundo a piedade, mas a tradução melhor seria para a piedade. O que Paulo está dizendo é que o pleno conhecimento da verdade é o conhecimento do Evangelho que vai produzir em nós uma vida piedosa. E aí nós começamos a descobrir do porquê que existem, às vezes, no nosso meio, pessoas mais piedosas e pessoas menos piedosas. Depende do conhecimento que essas pessoas têm do Evangelho. Depende do conhecimento que elas têm da verdade. Infelizmente, um dos males que o pentecostalismo moderno nos legou é a ideia de que é possível você ser santo sem o conhecimento da verdade. É possível você ir no encontro com Deus, por exemplo, no final de semana, e de um toque de mágica você sair piedoso. É possível você se relacionar com Deus e ter vida com Deus e ser cheio do Espírito sem o conhecimento da verdade. É possível você ter um tipo de experiência mística com Deus e ser todo espiritual e poderoso sem a verdade. Mas Jesus não fez essa dicotomia. Jesus disse em João 6,63 de que o Espírito vivifica, mas ele continua. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e vida. Jesus une Espírito e palavra, e o que Deus uniu, o homem não pode separar. Não pense que nós vamos crescer, vamos ter poder, vamos ser piedosos sem o conhecimento da verdade. Isso aqui na pastoral, gente, tem um impacto profundo. Deixa eu exemplificar isso aqui. Muitas das vezes nós estamos lidando com alguns casais que estão em crise. Aí o casal chega para você, você sabe que não tem boa obra. Eles estão infrutíferos. Eles precisam mudar a prática. Mas quando o casal que está em crise chega para você e vai conversar com você, o que você vai fazer? Você vai dizer simplesmente para ele, muda a sua prática? Muda o seu jeito de ser? Para de agir assim. Para de ser grosso com a sua esposa. Para de pensar em outra mulher. Não é assim que Paulo trata que a piedade vai acontecer. A piedade vai acontecer se eu com aquele casal
abrir o Evangelho e começar a trabalhar o Evangelho com eles, e agora o pleno conhecimento da verdade começa a entrar na cabeça deles, e agora isso cai no coração deles, e aí sim as motivações, as inclinações começam a ser transformadas, e as boas obras e os frutos serão resultados do pleno conhecimento do Evangelho. Não vá direto para as boas obras, eles não vão ter força, motivação, inclinação para mudar. Mas abre a Bíblia, começa a trabalhar do pleno conhecimento do Evangelho, e você vai ver vidas transformadas. Porque a piedade é fruto do pleno conhecimento da verdade. E agora faz sentido Paulo falar de presbíteros na igreja. Agora faz sentido, você sabe por que Paulo vai falar de presbíteros aí agora no capítulo 1, sabe? Se o pleno conhecimento da verdade produz piedade, qual vai ser a preocupação de Paulo agora? O ensino da igreja. Não leia Tito como se Paulo tivesse simplesmente, eu preciso falar de presbíteros aqui, eu vou botar uma sessão para falar de pastores. Segue a linha dele. Ele acabou de falar, Tito, a piedade vai acontecer na igreja pelo pleno conhecimento da verdade. Então tem uma coisa que a igreja cristã precisa se preocupar constantemente: a qualidade de seus presbíteros. Porque a saúde da igreja depende da saúde do púlpito. E é por isso que Paulo agora entra para falar de presbíteros. E aí você olha comigo nos versos 5 a 9, indo para o meu segundo ponto. Ele vai tratar acerca da necessidade de presbíteros qualificados. Olha o verso 5. Ele vai falar, é por essa causa, Tito, que eu deixei você em Creta, para que você pudesse em ordem todas as coisas restantes, bem como em cada cidade, olha a palavrinha que ele usa, constituísse presbíteros, no plural, conforme prescrevia você. Paulo e o Novo Testamento não considera a hipótese de alguma igreja ser pastoreada somente por um homem. Por isso que aqui é mais uma vez que ele fala presbíteros. Se você olhar o verso 7, ele não usa a palavrinha presbíteros, ele vai usar a palavrinha bispo. Porque presbítero, bispo e pastor na Bíblia são palavras intercambiáveis, é a mesma coisa. É somente com depois, no século I e século II, que vem essa ideia que o bispo tem que ter uma hierarquia. Mas isso não era ensino do Novo Testamento. No Novo Testamento você tem presbítero, bispo e pastor, palavras intercambiáveis para a mesma função. Não há hierarquia. E é sempre no plural. A ideia bíblica é de pluralidade, unidade e paridade. Assim que deveria ser na igreja cristã. E aí Paulo vai dizer como deve ser então esses presbíteros. Lembra? Porque o pleno conhecimento que produz piedade. Então como devem ser esses presbíteros agora ali em Creta? No verso 6 e verso 7, você tem as palavrinhas aí, irrepreensíveis. E aqui há muita confusão agora. Eu vou tocar em alguns pontos cruciais aqui de debate. A primeira é essa palavrinha irrepreensível. Porque alguns vão falar, tá vendo? O presbítero tem que ser irrepreensível, tem que ser aquele presbítero que é santo, que ele nunca peca. Perfeito. Mas a palavrinha irrepreensível aqui não significa isso. A palavra irrepreensível significa que ele é não acusável. Ele é sem culpa, não há condenação da igreja perante esse presbítero. Ele vai ter suas falhas, vai viver como exemplo, em arrependimento e piedade, mas a igreja tem que olhar para ele, o caráter dele, a conduta e a moral dele, e falar, nós não acusamos esse homem de algum pecado, ele não se torna repreensível, por assim dizer. É claro que haverá manchas na vida desse homem, ele não será perfeito, mas não pode haver alguma condenação notória na vida desse homem. E aí no verso 6 nós temos o grande ponto de discussão, que ele vai dizer que tem que ser irrepreensível e marido de uma só mulher. E a pergunta é, o que significa isso? O que Paulo está dizendo aí? Marido de uma só mulher. O que Paulo não está dizendo? Que solteiros não podem ser presbíteros. Porque tanto ele quanto Jesus ensinou no Novo Testamento que há alguns que Deus chama para solteirice. E não é pecado isso. Portanto, não tem como pegar esse texto e falar que somente casados são presbíteros. Solteiros também podem ser presbíteros. Paulo também não está falando de viúvo que se casa novamente. Porque o Novo Testamento também aprova o recasamento de viúvos. Então não é isso que ele está falando. Claro que Paulo está excluindo aqui os polígamos. Não há ideia de um homem cristão ter duas mulheres. Claro que isso aqui exclui esse homem do presbitério. Mas principalmente o ponto de Paulo aqui
é que se um homem cometer pecado de infidelidade com a sua esposa, este homem jamais poderia continuar como presbítero. E, gente, presta atenção, porque hoje em dia isso aqui está uma bagunça. Nós temos pastores no segundo, no terceiro, no quarto casamento, e a igreja está dizendo, olha como Deus restaura a família. Olha o que Deus está fazendo, ele já teve 4 mulheres. Olha como Deus abençoou sua prole. E Paulo está dizendo que ele tem que ser marido de uma só. Se esse homem cometeu o pecado de infidelidade, acabou o ministério dele. Ele tem que chegar perante a igreja e falar, a igreja está aqui. Eu não sou mais irrepreensível, eu sou repreensível agora. Toma o meu ministério. E para o bem da igreja, para o bem da sua própria vida, ele tem que abandonar o ministério. Esquece o ministério. Claro que aqui um ponto de debate que nós temos que pensar é, e se aconteceu um divórcio em que o marido não foi culpado? Em que o pastor não foi infiel? A esposa foi infiel. Mesmo assim, aqui é questão de sabedoria em que a Trindade se coloca. Mesmo assim, esse pastor cabe chegar perante a igreja. Falar, igreja, vocês sabem do meu divórcio, meu ministério está aqui, julguem vocês a minha causa. Essa igreja pode olhar a situação e falar, olha, você continua irrepreensível porque nós sabemos a história. Ou a igreja pode falar, não, tem culpa nessa questão e realmente tem uma mancha aí que a gente prefere que você deixe seu ministério. O princípio é o da irrepreensibilidade. É o mesmo princípio que se aplica agora aos filhos. Olha aí depois dos versos 6. Ele vai dizer, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Bom, a Helena não é crente ainda. Como é que a gente faz? Veja que nós temos que trabalhar com essas questões. Há crianças ainda que não confessaram a sua fé em Cristo Jesus. E nós somos pastores. Aparentemente, o que Paulo tem em mente aqui são esses filhos que cresceram a tal ponto de viverem uma vida agora imoral, uma vida de devassidão, são insubordinados aos pais. E Paulo está olhando para essa família pastoral e está falando, como é que você não está conseguindo governar a sua casa? Como é que você vai governar a igreja? Então, há casos também em que, quando os filhos se rebelam a tal ponto, o pastor, por esse princípio, deve chegar perante a igreja e falar, irmãos, vocês estão vendo a situação dos meus filhos e está aqui o meu ministério. A igreja deve julgar, olhando a criação dos pais, se foi culpa dos pais ou se não foi culpa dos pais. Por quê? O pai e o pastor não pode botar fé no coração do seu filho. O pai pode criar no temor e na instrução do Senhor, mas quem vai colocar fé naquele coração é somente Deus. Então nós temos que julgar essas palavras com sabedoria e o princípio é o mesmo, o da irrepreensibilidade. Eu não tenho como me delongar em todos os pormenores aqui. Mas depois da casa agora, Paulo passa ao caráter e conduta. Caráter e conduta. Olha o verso 7. Agora eu só vou pincelando. Ele diz que eles não devem ser arrogantes, porque toda a tentação de um líder é ser arrogante, é ser prepotente, é ser orgulhoso, ser autocrático. E Paulo está falando, mas não vai ser assim na igreja. Pastores não podem ser arrogantes. Não pode ser alguém que se irrita facilmente. Pastores lidam com pessoas difíceis às vezes. Isso tenta eles para essa irritabilidade. Mas Paulo está falando, mas vocês não podem ser assim. Vocês não podem ter esse caráter apimentado. Vocês não podem se irritar facilmente. Ele não deve ser apegado ao vinho. Veja que a Bíblia não proíbe o vinho, inclusive ao pastor. Mas ele deve ter sabedoria. Ele deve ser apegado à palavra, como Paulo vai dizer mais para frente, mas não apegado ao vinho. Ele deve ter sabedoria em como lidar com essa questão. Ele não pode ser violento, diz Paulo. Não pode ser prepotente. Não vai liderar pela força, mas vai liderar pelo exemplo e pelo serviço. Ele não pode ser ganancioso, não pode buscar o ministério por cobiça, não pode pregar simplesmente na igreja que paga mais a ele ou promove o nome dele mais do que outra igreja. A motivação do pastor não é a cobiça, mas o serviço. Verso 8 ele vai dizer, pelo contrário, o bispo deve ser, ou o pastor deve ser, hospitaleiro. E aqui, gente, eu confesso para vocês que às vezes eu fico chocado com aqueles que estão chegando aqui no nosso meio, e eles encontram com a gente, e eles falam, olha, você sabe que na igreja, eu estou há 20 anos na minha igreja, e eu nunca fui convidado para ir na casa do pastor.
Ninguém entra na casa do pastor. A casa do pastor é uma fortaleza, é um palácio. Só ele ali. Aí eu fico me perguntando como é que se aplica esse verso 8 na vida de um pastor. Ser hospitaleiro. Ser exemplo de hospitalidade. Abrir a sua casa não só para membro, mas para os visitantes que estão chegando ao nosso meio. Claro que existem circunstâncias familiares. Claro que existem circunstâncias financeiras. Nós sabemos disso. Mas o que depender dele, a sua motivação tem que ser: minha casa está aberta, venha. Ele tem que ser um exemplo de hospitalidade. Ele tem que ser amigo do bem. Tem que praticar a caridade. Tem que ser sensato. Tem que ter uma vida disciplinada. Ele tem que ser justo, ou seja, imparcial. Ele não vai falar com a comunidade só com aqueles que têm nível superior, nível social superior, com os mais abastados financeiramente da comunidade. Ele é justo, ele é imparcial, ele trata todos com o mesmo carinho, afeto e amor. Ele tem que ser piedoso, diz Paulo. Ele tem que ser um exemplo de santidade e vida cristã. E ele resume dizendo que ele deve ter domínio sobre si. E no verso 9, ele não só tem que ser irrepreensível na sua casa, irrepreensível na sua conduta, e no verso 9 vai dizer que ele tem que ser irrepreensível na sua doutrina. Olha o verso 9. Ele não é apegado ao vinho, mas agora ele é apegado à palavra fiel. Ele é amarrado à palavra, que está de acordo com a doutrina. Ele não inventa essa palavra, ele não inventa a doutrina. Para quê? Para que de um lado ele possa exortar, ele possa encorajar, e por outro lado ele possa refutar os que contradizem este ensino. Esse é o duplo ministério pastoral. De um lado ele ensina, do outro lado ele refuta. Calvino vai dizer que o pastor precisa ter duas vozes. Uma para juntar as ovelhas e outra para afastar os lobos. E é isso que ele está dizendo aqui. O duplo ministério pastoral. E aí ele vai terminar, e agora eu só termino com vocês, no último ponto, que são os falsos mestres. O conhecimento produz piedade. Nós precisamos na igreja de bons presbíteros. E aí Paulo vai contrastar isso agora com os falsos mestres. Olha o verso 10. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. Gente, olha a lição que Paulo nos dá aqui. Como que nós vamos combater o falso ensino? No verso 5, Paulo diz a Tito, constitui presbíteros. Agora ele diz o porquê no verso 10. Porque existem muitos falsos mestres. O que Paulo nos ensina é que a maneira de combatermos o falso ensino não é ir para o Facebook, para o Instagram e ficar ali debatendo questões teológicas, botando o seu ponto ou mostrando esses charlatões na internet. A maneira que Paulo vai nos ensinar que nós vamos vencer o falso profeta ou os falsos profetas é constituindo cada vez mais presbíteros na igreja local. Existem muitos falsos profetas. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer é treinar novos homens na comunidade. Porque treinando novos homens na comunidade, assim como eles se proliferam como os ratos, nós também estaremos protegendo a comunidade e o povo de Deus pela eleição de novos presbíteros. Veja, o verso 10 diz, sabe por que vocês têm que, Tito, você tem que eleger novos presbíteros? Constituir novos presbíteros? Porque existem muitos falsos mestres. E aí ele diz que existem muitos, não são poucos. Satanás tem um exército contra a verdade. Ele se prolifera o tempo todo. Eles nunca param de crescer, eles estarão no nosso meio o tempo todo. São muitos, Paulo diz. Eles são insubordinados. Você chega para o falso mestre e diz a ele, mas a palavra não diz isso. Mas ele diz, é assim que eu penso, essa é a minha teologia. Insubordinado. Eles falam coisas sem sentido. Tem uma ótima oratória, mas não tem profundidade, não tem verdade. E ministério pastoral não se resume em ótima oratória, mas em verdade proclamada. Eles enganam muitos. Olha a influência deles no verso 11. No verso 11 vai dizer que eles andam por casas e eles pervertem casas inteiras. Olha a gravidade do falso ensino. Não é que ele só perverte um ou outro, ele perverte casas inteiras. Olha o caráter desses homens no verso 12. Paulo vai citar aí um profeta cretense do 6º século antes de Cristo, vai dizer, os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis e são comilões preguiçosos. Se de um lado
o verdadeiro conhecimento produz verdade, produz piedade. Do outro lado, o falso conhecimento, os falsos mestres, são comilões preguiçosos, feras terríveis e são mentirosos. Quais são suas doutrinas? Verso 14. Fábulas judaicas, novas histórias, novas revelações, novas teologias, fábulas judaicas, mandamentos de homens que se desviam da verdade. Veja que o mandamento não é de Deus, o mandamento é dos homens, diz Paulo. É o puro legalismo. E aí no verso 15, Paulo vai dizer que esse legalismo não adianta de nada, porque para os impuros e descrentes, nada é puro. Em outras palavras, a religião desses homens não serve de nada, porque eles são impuros. E no verso 16, Paulo resume todo o argumento, dizendo: eles afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. Agora lembra, se eles conhecessem a Deus, piedade. Mas os falsos mestres afirmam que conhecem a Deus, mas eles negam por meio das suas obras. E é por isso que eles são, em primeiro lugar, detestáveis perante os olhos do Senhor, são abomináveis perante os olhos do Senhor, são desobedientes e são reprovados para qualquer boa obra. A pergunta é: que tipo de tratamento nós temos que dar a eles? Verso 11 vai dizer: é preciso fazer com que se calem. A palavra se calem aqui é amordaçar. É preciso botar uma mordaça na boca desses homens. Não vai dar um share, não manda para alguém o falso ensino, não publique, não dê ibope. Cale esses homens no meio da comunidade. Tire ele dos meios de vocês. Verso 12 vai dizer: repreenda-os severamente. Não brinque com falso ensino. Eles podem perverter casas inteiras. E assim Paulo conclui o seu argumento. Perante tudo isso que foi falado, gente, nós precisamos de algumas aplicações para a nossa vida pessoal. Em primeiro lugar, nós temos que analisar a nossa própria vida. Como estão nossas boas obras? Como estão os nossos frutos? É a glória de Deus que está em jogo. Como é que está a sua vida piedosa? Tem sido notado isso no meio da comunidade? É a beleza de Deus que está em jogo. Se a piedade vem pelo pleno conhecimento da verdade, nós temos que fazer bom uso dos ministérios da palavra, não só da pregação, mas de uma vida devocional, disciplinada. Nós temos que fazer bom uso do discipulado, nós temos que fazer bom uso do aconselhamento, nós temos que fazer bom uso das células. Não espere que você vai ser um homem ou uma mulher piedosa somente se alimentando aos domingos. Isso não vai acontecer. A piedade é produzida pelo pleno conhecimento da verdade. Quanto mais expostos estivermos ao conhecimento da verdade, mais piedade, mais Deus é glorificado nas nossas vidas. Uma terceira aplicação: cuidemos de nossas igrejas. Se você está nos visitando hoje aqui e está há 20 anos numa mesma igreja e sua vida não tem mudado, que tipo de ensino há naquela igreja? Porque o pleno conhecimento da verdade vai gerar piedade. É comum nós vemos cristãos que normalmente estão em determinadas igrejas, eles falam: não, mas você olha para eles, a vida é sempre a mesma, não mudam. É de se perguntar: mas que tipo de ensino é esse? Essa palavra é viva, ela vai gerar em nós uma vida. Cuidem da igreja da Trindade. Pensem muito bem nos presbíteros que vocês vão eleger para o presbitério. Cuidem dos presbíteros que já estão no cargo, no ofício. Se não forem apegados à palavra fiel, se não forem apegados à doutrina, tirem eles do ofício. E por último, você é um eleito. Você é eleito. Qual que é a prova da sua eleição? A fé verdadeira. Mas a fé que é atuante pelo amor, Paulo diz em Gálatas 5. A sua fé é verdadeira. Você é eleito. Se você não é eleito, se você não tem essa fé verdadeira, se não há frutos na sua vida, meu irmão e minha irmã, não saia daqui nessa manhã sem clamar a Deus para que Ele te dê fé verdadeira no seu coração. Clame a Ele, para que Ele tire as escamas dos seus olhos, para que Ele te dê o dom da fé, e para que Ele possa transformar a sua vida. E isso só acontece em Cristo
Jesus. A fé verdadeira produz mudança de vida. A fé verdadeira produz piedade. Vamos orar. Senhor, muito obrigado porque temos instrução na Tua Palavra nessa manhã, para vivermos de um jeito que o Senhor se agrada. E é isso que queremos. Não queremos o legalismo. Não queremos tratar e mordar nossas obras pelas nossas obras, mas queremos uma mudança de coração. E entendemos que a mudança de coração só pode vir do Senhor. Ó Deus, dá fé verdadeira aos nossos corações. Dá-nos coração de carne. Muda as nossas vidas, tira as escamas dos nossos olhos. Dá-nos vida que há em Cristo Jesus. E faz de nossas vidas, vidas frutíferas. Para que Teu nome, para que a Tua glória seja conhecida. Para o Teu nome, glória. Amém.